Boa noite, amigos da TV IBS. Estamos iniciando a nossa terceira aula do curso O Fim dos Tempos 2, Profecias. Com essa aula, nós já temos 18 aulas sobre o tema a transição planetária, no seu quesito de fim dos tempos e novos céus, nova terra e profecias. Então, algumas certezas nós já temos. A primeira certeza, que é muito importante, apesar de ser uma certeza relativa, porque sempre é relativa, a primeira certeza que nós temos é que os tempos são chegados. E isso já aconteceu desde o século XVII, XVIII, em que os tempos são chegados e foram anunciados nos mais diferentes lugares e pelas mais diferentes filosofias, religiões, etc. E depois, esses tempos são chegados e ocorrerá no terceiro milênio. Isso também é outra certeza que nós temos, faltando apenas a gente definir qual é a melhor hipótese em relação ao terceiro milênio. Se é dentro de 20 e poucos anos, por volta de 2050, 2057, se é 2100, se é para lá, porque o terceiro milênio vai até 2999. Sendo assim, nas próximas aulas, depois que a gente terminar esse estudo do livre-arbítrio, que eu acho de suma importância para a gente poder entender as profecias como onda de probabilidade, como onda de potencialidade, como ondas de possibilidades, como nós já mostramos aqui as grandes ondas nas aulas passadas, para que a gente, entendendo o mecanismo da profecia, a gente saiba observar pelos sinais se essa profecia está se materializando ou não, e se essa profecia depende do movimento humano, e já se maturou, no sentido de causa e efeito, já está acontecendo, se é uma profecia superior que desce do céu, ou seja, que desce dos planos superiores, dos planos maiores da vida, nesse sentido ela é determinística. Então, para que a gente possa entender todo esse mecanismo, e depois nós vamos estudar as principais profecias. Eu quero pensar as principais profecias, e a partir da aula 5, 6, 7, nós começamos a estudar as profecias do que está acontecendo. Nós também já sabemos que essa etapa, de transição, ela pode ser dividida em algumas fases. E nós vimos que a fase de semeadura já aconteceu e continua, mas a principal fase de semeadura já aconteceu, desde das tradições antigas, desde Moisés, passando principalmente pelo Cristo e chegando até, lembra que eu coloquei aqui a morte do Chico como referência, 2002, para que toda a semeadura estivesse pronta. A fase de transição também aconteceu e foi marcada no século XX, como bem diz Emmanuel, o século XX marca essa fase de transição. E agora nós estamos no momento da destruição. E nós vimos nos nossos estudos que o momento de destruição, quando ele chegar no apogeu da destruição, nós temos aí 3 fenômenos importantíssimos. Primeiro, a maior de todas as dores, como o próprio mestre diz, uma tribulação como nunca houve. Segundo, o último êxodo, ou seja, nesse momento que há a separação definitiva da humanidade, e nós vamos estudar inclusive quantos vão, quantos ficam, conforme as profecias. E terceiro, a volta do Cristo. Essa volta do Cristo, nós também estudamos ela no sentido da volta espiritual, estudamos ela no sentido que o Cristo sempre esteve conosco, isso ele falou, e mostramos que o Cristo nunca deixou de apresentar-se aos seus discípulos dentro daquela visão das 2 igrejas, a igreja humana e a igreja divina. A igreja humana faz parte de toda a vibração que está configurada no Apocalipse como a besta do Apocalipse. Quer dizer, a besta do Apocalipse é tudo aquilo que significa inferior, tudo aquilo que significa o homem menor. Por isso que o próprio Balde classifica o homem besta em homem moderno e o super-homem, quer dizer, o homem de negócio, o homem do dia a dia, o homem de sucesso, o homem racional e o homem futuro, mas também ele classifica como besta, que é exatamente isso. Então a igreja não é simplesmente uma igreja, não é como muitas vezes interpreta como a igreja católica, não. É todos aqueles que estão dentro dessa visão, seja em qualquer igreja, provocando os mesmos assuntos, se afastando do Cristo e criando
todo um processo de resistência e de antissistema. E a igreja do Cristo. Esses da igreja do Cristo sempre viram Cristo. E nós mostramos aqui, inclusive, o Cristo prometendo isso. E mostramos que através do século, esses cristãos verdadeiros sempre viram Cristo. E vai chegar um momento que, na nossa opinião, logicamente que isso é um estudo de uma variável, o Cristo ressurreito para toda a humanidade irá ser o símbolo dessa transição. Então, nesse momento de grande destruição, nós teremos a grande tribulação, o último êxodo e o Cristo ressurreito para todos os seres, ou seja, todos os olhos o verão. Então, esse é o momento. Esse momento é que a gente discute. Os sinais já estão colocados e a gente precisa discutir apenas a data, ou seja, qual a possibilidade. Lembra que sempre nós falamos aqui que data, dia e hora não é possível definir, mas nós podemos definir uma probabilidade, nós podemos definir o que pode ou não acontecer dentro desses próximos anos, principalmente dentro desse século. Essa é a nossa intenção, quer dizer, colocar como hipótese, mais provável e menos provável, para que a gente tenha uma visão clara sobre isso. Vimos também que todos os acontecimentos que tinham de ocorrer antes da grande tribulação, antes do último êxito, antes da volta do Cristo, teriam de ocorrer algumas proposições. Primeiro que deveria existir guerras, existiria aqueles que diriam que era o Cristo, que ia aparecer muitos Cristos, como Jesus disse, ia haver dissensões, países contra países. Então isso nós vimos. Quer dizer, durante toda a história, principalmente depois do Cristo, tudo aquilo que ele disse que iria acontecer, realmente aconteceu e nós vimos. Mas ele falou, isso ainda não é o fim. Depois nós vimos que era necessário que ocorresse a vinda do Consolador prometido. E nós vimos que o Consolador prometido inicia na época do Cristo, na noite de Pentecoste, quando ali o Consolador se mostra. E ele vai ser codificado mais tarde, junto com a obra de Kardec, que significa codificação, não a vinda do Consolador, que ele vem logo depois do Cristo. Logo que o Cristo deixa de se materializar entre nós, esse Consolador veio. E vimos também que os judeus deveriam voltar à sua terra, como uma das proposições mais importantes, mais de 248 profecias do Antigo Testamento que falam sobre a volta dos judeus. Então, consequentemente, isso aconteceu. E falta agora a gente pegar um dos mais importantes sinais, que é a palavra de Daniel, sobre esse momento. E que nós vamos descodificar e estudar isso pela aula 6, 7. Hoje, nós queremos acabar de estudar a questão das ondas de determinismo e livre-arbítrio, das grandes coletividades. Como é que isso ocorre? Por exemplo, em relação à pessoa, nós já vimos como é que ocorre o lançamento de trajetória. Vimos também como ocorre em relação à coletividade. Mas precisamos estudar isso em relação à reencarnação, para que a gente entenda como é que de uma raça continua noutra raça e entenda também aquilo que acontece com os povos, que muitas vezes a gente nem percebe sobre isso. Então, essa é a nossa proposta da aula de hoje. Semana que vem eu falo mais um pouco ainda sobre livre-arbítrio, que eu quero abordá-lo em relação ao sistema e antissistema. E depois disso, nós começamos a interpretar e a caracterizar o momento de destruição e vamos até o final do curso mostrando o que está acontecendo, o que estava previsto e o que está acontecendo e o que ainda pode acontecer segundo esses grandes profetas. Então essa é a nossa proposição para essa aula e a aula futura. Todos sabem que nós estamos numa campanha permanente contra o suicídio. Nós já lançamos aí 3 vídeos, e inclusive nós lançamos antes um trabalho feito pela TV Ibis, coordenada pelo James, e nós temos lançado uma campanha que nós vamos fazê-la durante o ano todo. Nós queremos ver se a gente produz uns 20, 25 vídeos sobre questões ligadas ao suicídio, principalmente para a gente participar aí desse movimento nacional feito pelo CFM a respeito do Setembro Amarelo, para que a gente tenha consciência e saiba auxiliar também nesse momento que a vibração da Terra vai baixando tanto que o desprezo pela vida começa a ficar endêmico. Então, sendo assim, nós vamos ver mais um vídeo feito pela TV e logo depois a gente inicia. Vamos lá?
A necessidade de evoluir, imposta pela lei, está gravada no mais profundo instinto de vossa alma, a insaciabilidade. A insatisfação que permanece no âmago de todas as vossas realizações. Qualquer desejo satisfeito que vos faz debruçar para outro horizonte mais amplo. O descontentamento que vos atormenta logo que parais. O ilimitado poder de ambicionar, inato em vosso espírito. Tudo vos diz que sois feitos para caminhar. Isso pode constituir ânsia e ilusão, mas a estrada de progresso é o esforço da ascensão. A centelha que guia a vossa vida sente a lei, mesmo sem o saberdes. Segue-a com o seu instinto profundo, indelével, que jamais conseguireis fazer calar. Isso não é condenação nem ônus de ilusões. Movei-vos de acordo com a lei. Criai substancialmente e sentireis quanta alegria vos inundará o espírito. Ao invés, que tristeza sutil vos prende quando o vosso tempo é desperdiçado. Ocasiões perdidas, posições estacionárias, o universo caminhou e ficastes parados em vossa preguiça. A alma o sente, entristece-se e chora. Então gritais, vanitas vanitatum. Mas vão sois vós, a vida não é vã. Vamos lá. Oi. Beleza? Beleza. Pessoal, então a nossa campanha. Continuemos aí para que a gente possa firmar nela e de alguma forma, né, se há alguma gota aí nesse oceano que muitas vezes de desequilíbrio que nos cerca e que também está dentro de nós. Então vamos lá. Primeiro slide. Pessoal, estamos aguardando as ideias, temos recebido várias ideias, alguns inclusive já têm votado, né? Recebi aí de várias pessoas, Tiago, Sheila, Rafael, o voto para que a gente possa fazer o ano que vem um curso sobre a oração, a prece e um curso sobre trajetórias. Então, aqueles que querem colocar alguns assuntos ou sugerir outra coisa, por favor, nos mande, que nesses próximos dias a gente tem que tomar a decisão, porque os cursos eles são preparados bem antes, né? A gente pega aquilo que a gente já tem experiência, que já tem estudos de longos anos, aí nós pegamos aquilo, começamos a trabalhar, a meditar. Então, um curso de um ano, a gente prepara ele o ano anterior. Então, consequentemente, nós precisamos muito desse, para finalizar, porque agora, no final de setembro, a gente já decide para começar a preparar o ano que vem. Muito bem. Depois do convite permanente, né, do 15º encontro, seminário Pietro Baldi, lá em Mendes, os amigos da Aliança da Fraternidade do Rio de Janeiro, sobre a direção do Jorge Damas Martins, que estaremos lá para poder fazer um seminário sobre espiritualidade e sexualidade. Próximo. Pessoal, semana passada nós estudamos isso muito bem, baseado principalmente na obra de Ubaldi, né? Quem quiser estudar isso que nós estamos apresentando aqui, é só ver lá a técnica funcional da lei de Deus, a lei de Deus, e estudar também pensamentos, que o Ubaldi fala muito sobre isso. A nova civilização do terceiro milênio e princípio de uma nova ética. Esses são alguns livros de Ubaldi que tecem comentários sobre isso aqui que nós estamos falando. Então nós vimos que tanto em relação ao indivíduo, como em relação à coletividade, nós lançamos desde o passado, seja ele remoto ou mais recente, nós lançamos trajetórias. Trajetórias que vão acabar acontecendo naquele tempo que a gente chama de presente, ou trajetórias que vão bem mais longe, atingindo o futuro. Então nós vimos que na medida que nós estamos vivenciando aqui, ou vivenciando o presente, nós estamos consubstanciando um futuro. Esse futuro eu chamo ele de futuro virtual. E quanto mais
nós nos colocarmos, e quanto mais houver trajetórias significativas, esse futuro virtual já vai se delineando. Tanto é verdade que eu falei aqui sobre, assim como existe a regressão, o que você vê suas vidas passadas, também pode existir a progressão. Já tem vários trabalhos na área aí de psíquica, de exploração desse processo. E o que você vai ver na progressão? Exatamente as configurações das linhas de tempo e as configurações do futuro que estão começando a se materializar, se tornando virtual. E tem determinados atos que você pratica, como aqui está aqui consubstanciado também, né? Nesse lançamento dessa trajetória tão potente aqui, como se fosse uma bomba, que você não tem como. Na hora que você lança aqui, você automaticamente já definiu o futuro. Eu cito um exemplo aqui, o assassinato, cito um exemplo aqui, as guerras no sentido coletivo, e cito um exemplo, o suicídio. Na hora que você aqui no presente você faz isso, você define todo um futuro, muitas vezes de séculos, para poder conseguir sair daquela situação onde você se colocou. Então, logicamente, que essas trajetórias é exatamente o que o profeta vê. Então, conforme o ângulo de visão do profeta, quanto mais ele acende, ele vai ver uma linha do tempo. E conforme ele vê em relação ao binário, né? Nunca esqueçamos, o duplo binário. Em relação a Deus, ele vai ver as proposições da lei para o homem e aquilo que é determinístico. Agora, em relação aos homens, ele vê os futuros possíveis. E desse futuro, ele tenta mostrar o pior futuro. Então, o profeta prevê o pior futuro, para que fala assim, não façam, porque nós ainda temos tempo. Muitas vezes a trajetória está aqui. Tanto é verdade que se você for pegar os profetas, todos eles, desde Moisés, vamos pegar aqui só Moisés para cá. Você vai ver que viveram 2.000 anos, 3.000 anos antes da nossa história. Por quê? Porque estava vendo o rumo que nós estávamos tomando. E, consequentemente, o que poderia ver. Depois já vieram os espíritos, numa época mais recente, acabando de confirmar e falando, ó, tem coisa que já não tem como mudar. Por exemplo, vocês já estão no momento de destruição. Vocês verão suicídio, inclusive de criança, naquela mensagem que nós estudamos aqui, da Revista Espírita e lá da Gênesis. Ora, então ali já estava caracterizando, tudo aquilo que poderia ser evitado, não foi evitado. Né? Igual Isaías prevê a vinda do Cristo e as consequências da vinda dele, como Zacarias, Miqueias, muitas vezes 700 anos, 600 anos, 400 anos antes, para dar tempo do movimento coletivo refazer a trajetória. E, infelizmente, a maioria das vezes nós não fazemos a trajetória. Né? Pouquíssimas vezes. Nós vamos ver aqui que talvez uma das poucas vezes que nós refizemos trajetória, pelo menos que a gente saiba, foi lá em Nínive, né? Com o profeta Jonas, que está até registrado também no Velho Testamento. É a única. Né? Então, você vê como é que é difícil a parte coletiva humana. E aí nós vimos as consequências dessa trajetória e o que o profeta vê nesse sentido. Próximo. E nós vimos então que vai havendo uma soma de todos esses fatores, formando um contínuo. E nós representamos nessas duas linhas aqui, a linha azul, a soma dos positivos, e a linha vermelha, a soma das nossas inconsequências. A soma desse contínuo cria um livre-arbítrio coletivo. Consequentemente, esse livre-arbítrio, conforme o ângulo, será mais fechado ou mais aberto. E, consequentemente, nos gerará consequências maiores, terá condições de afetar populações a partir das épocas futuras. E aí fica uma pergunta, é por isso que nós tivemos de dar essa aula hoje. Mas como é que o coletivo ressarce as suas dívidas ou recebe o retorno? Então só pode ser através da reencarnação. Se é através da reencarnação, significa que os povos também ficam juntos. Assim como as famílias se agrupam e continuam muitas vezes juntos. Se nós formos fazer uma avaliação das nossas encarnações, nós vamos ver que nossos entes familiares, em muitas das nossas encarnações, são os mesmos. A mesma coisa, então os povos são formados pelos mesmos povos. Então os povos antigos formaram os povos modernos. E muitos atos que cometeram lá atrás, acabam ressurgindo hoje, não só como padrão de conduta, mas também como consequência de causa e efeito, leis de causa e efeito que o povo recebe. Daí a gente vê tanto sofrimento dos povos, né? Tanto sofrimento. Eu acho que um dos sofrimentos maiores que existe dos povos aqui na Terra é a África.
Você vê que desde que mundo é mundo, nós criamos um bolsão na África, principalmente, né, nos países de menor desenvolvimento. Nós criamos determinados bolsões na África que está em sofrimento há séculos. Então esses bolsões são mantidos pela incúria humana, pelo orgulho humano, pelo desejo de poder, e ali aqueles redutos se transformam em campo de sofrimento. Então, logicamente, que aqueles povos que precisam de purificações reencarnam ali. Então, muitos daqueles que criaram obstáculos aqui no campo do Ocidente, que criaram obstáculo dentro das civilizações terrenas, muitas vezes passam por lá, dentro de povos que vão aurir, né, do campo da vida as consequências dos seus atos. E nós vamos ver aqui alguns povos que Emmanuel nos mostra, onde eles reencarnaram, para a gente poder entender os mecanismos que regem a lei das encarnações coletivas. Próximo. E nós vimos então que passado, presente e futuro, que é uma ilusão, né, mas é o que a gente tem, é o que a gente concebe, eles sempre estão integrados. Então nós vimos aqui as várias terras integrando as civilizações passadas com as civilizações mais recentes e com as civilizações atuais. Tudo dentro de uma rede. Não é possível você ver a lei de causa e efeito como um processo linear. Não tem como. Não é um processo linear. É um processo em rede, de inúmeras consequências. Quer dizer, um gerando consequências inúmeras e consequências inúmeras gerando consequências em um, no sentido de fazer com que a gente sempre entenda que é uma rede. Essa rede, então, próximo, nós representamos aqui. Uma rede, tanto no sentido individual, que liga passado e presente e futuro, e essa rede de múltiplas causas, de múltiplas interações, como ao mesmo tempo também o faz em relação aos seres coletivos, né, a coletividade. E o balde nos mostra que as leis que dirige aqui são as mesmas, mas com aspectos distintos. Porque em relação ao indivíduo, você fazer uma previsão sobre ele é mais difícil, porque a gente conhece pouca coisa, e em relação à coletividade é mais fácil. Então o balde cita o exemplo de um peixe dentro do mar e um cardume de peixe. É muito mais fácil, a lei que rege o cardume é muito mais fácil de ser definida que o movimento de um peixe no mar. Próximo. Vamos lá? E aqui nós vimos que é uma rede, né? Assim como nós vimos lá a rede individual e a rede coletiva, aqui é uma demonstração que nós vamos tecendo coletivamente essa rede. Então nós estamos nesse momento, essa rede está completa e as consequências dessa rede está materializando. Né? Por isso que o balde fala, é uma dor merecida, porque ela foi tecida através dos milênios. Próximo. E vimos que essa lei, essa rede, ela é tecida dentro de uma evolução cíclica, e nessa evolução cíclica representada pelas espirais. Então aqui a espiral do passado remoto, do passado recente, aqui o presente e aqui o futuro. Ou seja, sempre obedecendo o mesmo ciclo, sempre obedecendo a mesma lei e sempre se desenvolvendo dentro de uma espiral, que é a forma de todo o universo. Próximo. Aqui está representada essas espirais que se somam, aí que eu quis dizer a espiral de vários grupos, que se soma com vários grupos e acaba definindo uma espiral única. Né? Então são as espirais que vão se somando através do tempo. Próximo. E aí o balde nos diz em grande síntese, tudo é cíclico, tudo vai e vem, progride e regride. Por quê? Dentro daquela lei, e quando a gente estudar a trajetória, nós vamos estudar isso bem melhor, que o balde fala. Você sobe 3 degraus e desce 2. Essa é a lei geral da vida. Mas só retrocede para progredir mais. E se repete, resume e repousa, isso representa apenas uma retomada de força, um deter-se para avançar mais para o alto. Esta é a evolução em seu íntimo mecanismo, a evolução que contém o significado mais profundo do universo. Então, na verdade, são duas espirais, né? Uma espiral que avança e uma espiral que contrai. Lembra que o movimento de expansão e contração está em todo o universo. Tanto é verdade que hoje a gente estuda que o universo está em expansão. E sabemos que só formou as galáxias e formou
até o nosso próprio corpo pelo movimento de contração, pelo processo da gravidade. E nós também sabemos que a nossa própria respiração ela é uma expansão e uma contração. Então essa lei está em tudo, inclusive dentro do processo evolutivo. Próximo. E Emmanuel. Presta atenção aqui, pessoal, é muito bacana isso aqui. Presta atenção. A atuação do mundo espiritual proporciona à história humana a perfeita caracterização da alma coletiva dos povos. Como os indivíduos, as coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação. Então aí está claro. Olha, então não é só o indivíduo que vai passando de uma vida para outra e vai absorvendo as consequências em rede das suas ações. Os povos também fazem. Então nós vamos ver esses povos em diferentes locais conforme a reencarnação coletiva. E aí Emmanuel nos diz, é assim que vamos encontrar antigos fenícios na Espanha e Portugal. Olha, então os fenícios voltaram na Espanha e Portugal, entregando-se de novo às suas predileções pelo mar. Por isso que em determinado momento da nossa história, você vê que Portugal, daquele tamanhozinho, né? Torna-se uma potência marítima, né? Uma potência. Navegar é preciso. E foi exatamente isso que Portugal fez, né? E torna-se uma potência junto com a Espanha. Inclusive dividiram, né? A América toda aqui, principalmente a América onde vivemos, foi dividida pelos espanhóis e pelos portugueses. Então são os antigos fenícios. Então aquilo que foi estudado, aquilo que o povo adquiriu de conhecimento das embarcações fenícias, né? Que eram embarcações bem mais rápidas do que existia na época, de tudo aquilo que eles desenvolveram, nós vamos encontrar esse desenvolvimento, tanto na Espanha como em Portugal. Depois ele continua. Na antiga Lutécia, que se transforma na famosa Paris do Ocidente, vamos achar a alma ateniense nas suas elevadas indagações. Então os gregos são os franceses. Você vê, faz uma contribuição espetacular no campo da filosofia e depois volta e faz uma contribuição espetacular dentro do campo da igualdade, né, da fraternidade, lançando as ideias, não lançando o exemplo, né? Porque a gente não pode esquecer que os povos lançam ideia, muitas vezes não lançam os exemplos, mas que constituíram uma mudança importantíssima entre nós, né? E sem contar as grandes figuras como de Rousseau, de Voltaire, né? Que contribuem de uma maneira espetacular para o avanço das ideias do mundo. Andemos mais um pouco e achamos na Prússia o espírito belicoso de Esparta. Então, você vai lá, a Prússia, não só, né? A Prússia aí a gente tem que ver, né? Parte da Alemanha, parte também mais tarde que nós vamos ver aí da Rússia, que é o espírito belicoso lá de Esparta, que voltado aí por todos esses campos, né? da força, cuja educação defeituosa e transviada construiu o espírito detestável do pangermanismo na Alemanha da atualidade. Então, porque Emmanuel fala isso aqui, porque ele está escrevendo isso aqui lá na Caminho da Luz, né? Nos anos 40, quando a guerra está acontecendo. Atravessemos a Mancha e deparacenuemos a Grã-Bretanha, a etilidade romana, com a sua educação e a sua prudência, retomando de novo as rédeas perdidas do Império Romano. Então, Estados Unidos e Inglaterra é Alemanha, é Roma. Por isso que você vê que até os símbolos são o mesmo, né? O Capitólio, a águia, né? Você vê a dedicação ao esporte, principalmente esporte de luta, né? O sentido da democracia, a visão da liberdade, o Senado. Então você vê que os símbolos, até os símbolos são os mesmos. Então Inglaterra e Estados Unidos é a alma romana que volta. Para beneficiar as almas que aguardaram por tantos séculos a sua proteção e o seu auxílio. Então você vê, né? Como isso é importante a gente entender. Porque muitas dores que os povos passam é devido a isso. E você vê que a nossa alma vem de Portugal. Então, consequentemente, Portugal e África e os índios que aqui já estavam, vai constituir a nossa alma. Então, nós vamos ter várias ligações com esses povos, sejam os fenícios, sejam o povo vindo da África e sejam os índios. Tanto é verdade que aquele que dirige a pátria brasileira, segundo os ensinos dos Espíritos, é Ismael. E Ismael foi filho de Abraão com Agar.
né, que é exatamente o pai dos árabes. Então aqui também deve ter muitos árabes reencarnados. Segundo o Chico, tem mais de 20 milhões de ex-franceses. Então quer dizer que a raça brasileira ela se constitui um novo modelo, que é uma raça que vem para unificar pessoas vindas de várias culturas, de vários ambientes, formando uma nova raça. Então é uma raça de multicor, né, de multi-influências, de multitendências. E isso então constitui a raça brasileira. Próximo. Ontem aprendíamos a ciência no Egito, a espiritualidade na Índia, o comércio na Fenícia, a revelação em Jerusalém, o direito em Roma e filosofia na Grécia. Hoje adquirimos a educação na Inglaterra, a arte na Itália, a paciência na China, a técnica industrial na Alemanha, o respeito à liberdade na Suíça e a renovação espiritual nas Américas. Então, você vê que cada povo tem uma função. A gente fala Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mas cada um tem uma função. A nossa função será de fraternidade, né? Cada um tem uma função. E essa função nos compete agora desenvolver, né? Essa é a função que iremos desempenhar no mundo. Próximo. Cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. E ainda mesmo quando os blocos raciais em desvario se desmantam na guerra, movimentar-se-á à procura de valores novos no próprio engrandecimento. Então, mesmo que vá para a guerra, mesmo que deixe o mundo inferior, a lei tem soluções, né? Faz a guerra, mata, morre, muitas vezes cumpre karmas coletivos e tem uma renovação, né? Quando nós pegamos, por exemplo, o povo judeu, se nós pegarmos o Antigo Testamento, quando ele está sendo dirigido pelo Cristo e pelos Espíritos daquela época, nós estamos no momento do Deus Força. Tanto é verdade que Deus era concebido como Deus do exército. E os israelenses invadem inúmeros povos e tomam aquelas terras, inclusive é orientada até esmagar toda a população, no sentido de permanecer as tradições que eles haviam desenvolvido. E durante séculos isso acontece. E, no entanto, o povo judeu na Segunda Guerra Mundial, principalmente, ele é massacrado, né? Quer dizer, os efeitos de causa e efeito retornando, né? E sofrendo na própria pele aquilo que perderam. E tanto é verdade que na hora que acaba a Primeira Guerra Mundial, eles têm o direito de voltar à terra e é devolvido para ele parte da terra do qual eles possuíam. Então, olha só que interessante, na hora que o karma coletivo é consumido em morte de mais de 6 milhões de judeus, a vida devolve a eles o direito de voltar para a antiga pátria. Assim mesmo são castigados, mas resistem, e aí constitui, novamente, tem a possibilidade de viver em conjunto, viverem como um povo e como uma nação. Próximo. Aí é o balde que está nos dizendo. O atual mundo moderno, materialista, que não pode ser mantido compacto, a falta de ideais e metas superiores desintegrar-se-á, traído pela força e pela riqueza, únicas realidades. Então não tem dúvida, isso nós já vimos em, nossa, eu não sei nem quantas mensagens. Quer dizer, nós chegamos no momento que nós estamos desintegrando esse mundo materialista, porque uma nova civilização vai nascer, e essa nova civilização que nasce sobre os alicerces de uma civilização materialista que está ruindo. Por isso que o balde chama a nova civilização do terceiro milênio a civilização do espírito. Então, é exatamente isso. O que vai acontecer no terceiro milênio é a civilização do espírito. Mas para que isso aconteça, como ensina Kardec, é preciso que haja uma saída, um êxito, para tirar aquelas almas que impedem esse progresso. Para ficar aqui apenas aqueles que têm condições de ser mansos de coração para instituir essa nova civilização. Mas os pródomos dessa nova civilização já estão lançados há muito tempo. Os alicerces. O que nós estamos vendo é ruir essa civilização que foi mantida dentro do materialismo e dentro das riquezas transitórias. Homens que não acreditam no sacrifício e no amor fraterno, que leva à cooperação, saltarão a garganta um dos outros. O utilitarismo conduz à traição. Não é isso que nós estamos vendo aqui, ó? Saltarão na garganta um dos outros. Eu acho que é isso que a gente mais vê em todas as notícias do dia a dia. O utilitarismo conduz à traição.
Homens e povos criam com seus pensamentos e ações um sistema de força que depois os domina. Aquele sistema é uma vindita e pesa sobre o mundo moderno. Aliás, foi desejada, agora é fatal até que se esgote. Então, aquilo que dá trajetória, lembra que nós mostramos. Na hora que eu lancei a trajetória, enquanto ela não esgote, nós mostramos isso aqui na aula passada, enquanto que ela não esgotar, ela vai acontecer. Como tem inúmeras trajetórias lançadas, e olha aqui o que o Baldi fala, lançada através de quê? Pensamentos e ações. Pensamentos e ações coletivas. Então, consequentemente, nós estamos na fase fatal. Ou seja, aquilo que era virtual se materializou e nós estamos agora sorvendo a fatalidade dessas ações. Próximo. Então, nós vimos o olhar do profeta. O que o profeta vê? Em relação ao binário humano, o profeta vê os futuros possíveis. E desses futuros possíveis, ele relata aquele de maior impacto e aquele que pode impedir o nosso progresso. Então ele vai falar exatamente por isso que as profecias falam muito sobre as questões de tragédias, de dores, de sofrimento, porque ele está mostrando consequências do que pode acontecer. Agora, em relação a Deus, ele fala dos planos divinos, em relação à reação da lei em relação à ação humana e os planos divinos para a humanidade no sentido da evolução e o retorno ao sistema. Esses ângulos do profeta vão variar, desde 5% só até ângulos bem mais amplos, mostrando que conforme a elevação do profeta, ele vai ver uma linha do tempo e, consequentemente, vai narrar fatos mais completos ou menos completos. Próximo. Então, em relação aos planos superiores, o que o profeta vê? As determinações do plano superior visando a evolução terrena. Então, aqui está a Terra e aqui eu peguei como se fossem determinações, né? Então, em relação ao homem, ele vê futuros possíveis e avisa do mais infeliz. Em relação ao céu, ou os planos superiores, em relação ao Cristo, em relação a Deus, nós temos então as diferentes orientações que ajudam a Terra, independente daquilo que o homem faça, dando resposta inclusive ao homem, para que ele continue a evolução e independente do caminho que ele faça, ele chegue nos pontos superiores da evolução, porque como diz Jesus, nenhuma ovelha se perderá. Próximo. Aqui nós pegamos uma visão mais exata, né? O que o profeta está aqui, ó, é o que ele vê, não só as diferentes linhas do tempo, mas as decisões que a lei traz em cada ação humana, dando resposta humana e mostrando dentro de uma ação conjunta do que a vida sempre se aproveita. O homem poderia fazer tudo pela via do amor, não faz, vai fazer guerra, espera-se a guerra, na guerra tem os karmas coletivos, os povos se unem, porque mais cedo ou mais tarde vão se unir no mesmo local e acaba isso aí gerando muita dor e sofrimento, mas ao mesmo tempo, mais tarde, as cooperações entre os povos. Próximo. E aqui nós mostramos, né? Conforme a escolha humana, onde está esse branquinho aqui, ó, são escolhas. Conforme as escolhas humanas, nós teremos então a ação da lei. A reação da lei em relação às escolhas coletivas. Então nós vimos aí que o profeta vê três coisas, né? Ele vê em relação ao homem, que é o primeiro binário da história, ele vê as projeções, a trajetória e a pior de todas as trajetórias. Em relação ao plano divino, quais são os planos divinos para a evolução coletiva, para o retorno de todos ao sistema. Então isso aqui é perfeito e determinístico. Em relação à lei, ele vê a reação da lei em relação à escolha humana. À medida que o humano faz uma escolha, a lei reage. Então é exatamente isso que o profeta vê. Semana que vem eu vou fazer um slide só disso, para poder fazer aquele xaropão, Maurição, para que a gente não esqueça. Certo? São as três coisas que o profeta vê. Certo? Então agora é o seguinte, se a trajetória está se materializando, então o que a gente precisa ver? Em relação ao homem, a trajetória está se materializando. Coloca a caneta aqui, por favor. Então aqui, ó, em relação ao homem, aquela trajetória futura que era virtual, que era uma hipótese, está se materializando. Por isso que Jesus fala, olhe os sinais. Ou seja, pelos sinais, nós estamos vendo que nós estamos no momento de destruição. Nós estamos vendo que realmente um está pulando na garganta do outro.
que é a violência. Nós estamos vendo a epidemia de suicídio, nós estamos vendo guerra e rumores de guerra, nós estamos vendo destruição. Então agora nós estamos vendo que essa trajetória milenar está se tornando fatal. Aí a pergunta que fica é o seguinte: em termos coletivos, em termos da Terra, aguenta até quando? Aquilo que eu já falei lá, aguenta mais 50 anos, mais 100 anos, mais 200 anos? Para que a gente tenha mais ou menos uma definição do período. E se a gente define o período, essa encarnação nossa é a encarnação mais importante que nós já tivemos. Porque se a média reencarnatória, segundo os estudiosos, é de 300 em 300 anos, mesmo que você reencarne em tempo menor, mas a soma geral é 1/3, 2/3 no plano espiritual e 1/3 encarnado, ora, então você não vai ter chance de reencarnar. Você só tem chance de reencarnar se esse processo ocorresse depois de 2300. Que você daria tempo de você morrer e daqui 300 anos você voltar. Então, se você morre hoje, você volta aqui em 2317. A média. Logicamente que existem variações a essa regra, mas a média vai ser essa. Então, você imagina, se o processo ocorre agora, independente se é agora ou daqui mais 100 anos ou 200 anos, você está fora, você está no plano espiritual. Então, esse processo vai acontecer com você no plano espiritual. Então, a oportunidade sua lá vai ser de sintonia, porque quem sintoniza vai passar a mesma coisa. Nós já explicamos isso aqui, tanto no plano espiritual como no plano físico. Então, essa encarnação nossa é importantíssima. Tanto é verdade que, se você olhar o site do IBS, que está lá essa mensagem, esse artigo, já antigo, já tem 10 anos que está lá, 9 anos, está lá, a nossa mais importante reencarnação, está lá dentro da nossa estrutura do nosso site. E isso aqui nós estamos vendo acontecer, né? E aí qual é a outra coisa que o profeta vê? O homem propõe e a lei responde. A lei só responde depois de pensamento, emoção e ato. A lei responde. Então o fluxo de reação da lei à ação coletiva humana. Então isso é a segunda coisa que o profeta vê. Aqui é a primeira, aqui é a segunda e a terceira. O plano divino que desce das regiões superiores de evolução para a humanidade, porque todos nós estamos em viagem, voltando do antissistema para o sistema. Isso aqui é perfeito e determinístico. Então, quando eu falo assim, o que o profeta vê? Aí todo mundo vai responder, Maurício vê 3 coisas. A primeira coisa, a trajetória coletiva humana e as suas possíveis consequências, transformando as ações, desde as ações virtuais até fatal. Então são as profecias das tragédias, porque é exatamente para onde o homem caminha, porque ele é evoluído. Depois, o que mais que ele vê? Ele vê a resposta da lei em relação à escolha humana. Não escolheu o caminho do amor, escolheu o caminho da dor. Não escolheu o caminho da paz, escolheu da guerra. A vida vai se aproveitar disso dentro de um campo da lei de causa e efeito. E mais, o que ele vê? As determinações da perfeição que conduz o universo todo na marcha evolutiva, saindo do antissistema para o sistema. Passa a régua. Certinho? É o que o profeta vê. Vamos lá. Próximo. O duplo preliminar em relação aos homens. É isso aqui que eu estou falando. Pode clicar tudo. Então, as trajetórias, né? Que nós já mostramos isso na aula. E o profeta vê através de ângulos. Conforme a evolução dele, conforme a ressonância, conforme a sintonia, ele vai ver diferentes linhas do tempo, mais amplas ou menos amplas. É isso que ele vê no duplo binário em relação aos homens. Próximo. Em relação ao plano superior, além da reação da lei, ele vai ver aqueles planos superiores da vida, aquilo que desce, né? Por isso que nós colocamos aqui como fosse a graça, né? A graça descendo. O olhar do profeta também vê esse fenômeno, que é a marcha evolutiva daquilo que acontece. Então, quando o Balde fala, ó, vai vir a civilização do 3º milênio aí, faz parte desse plano superior que desce à Terra. Próximo. E aí, poderia perguntar assim, Maurício, poderia dar algumas profecias que falam sobre a graça, algumas profecias que falam sobre a reação da lei, algumas profecias que mostram a trajetória,
para que a gente compreenda melhor? Então vamos dar um exemplo. Aqui, ó. Essa profecia aqui é uma profecia de perfeição, né? Ou seja, aquela que vem dos altos planos superiores, é perfeita, falando de algo sublime. Por isso que João fala, né? Quando ele veio, os seus não reconheceram, e ele veio para dar vida e a vida abundante. Nele estava a graça e a verdade. Então, a graça e a verdade, inclusive, ensina como fazer o caminho de retorno. Então, essa é uma profecia da graça e da verdade, a profecia superior, de perfeição. E está lá, ó, em Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Exatamente Isaías falando sobre a vinda do Cristo. E aí, a vinda do Consolador também, como é que é uma coisa determinada, ó. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu vos rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, mas que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará conosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ou seja, a doutrina dos Espíritos, mas lembra que doutrina dos Espíritos não quer dizer espírita, quer dizer que a doutrina do Espírito, o Espírito sopra onde quer. Então, todos os princípios superiores de todas as religiões têm a palavra dos Espíritos. Próximo. E aí, nós vamos ver uma coisa que é rara, né? Que nós já mostramos aqui no curso passado, mas que agora eu vou mostrar mais um pouquinho. Que é uma profecia dita e que não aconteceu porque houve uma mudança coletiva de atitude, né? E é a profecia de Jonas. Olha lá. E veio a palavra do Senhor, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Hoje, 40 dias para destruir Nínive. E deu tempo de mudar. Olha que interessante. Próximo. E os homens de Nínive creram em Deus. Olha aí, a crença, né? A fé. E proclamaram um jejum, e vestiram de saco, desde o maior até o menor. O vestir de saco era uma maneira de dizer-se humilde, de aceitar a determinação divina. As cinzas também é para mostrar que não valia-se nada. Então era um costume da época. Essas palavras chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono e tirou de si suas vestes, e cobriu de saco e sentou-se sobre a cinza. Você vê, totalmente diferente do rei do Egito, que teve as pragas, que teve tudo e no final ainda não cedeu. Não, esse rei aqui aceitou. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes des alimento e nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clame fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ou seja, quem sabe nós não podemos fazer uma ação do bem tão forte que contrapõe a trajetória que nós temos gerado até aqui. Então vamos voltar lá naquela trajetória lá, no primeiro slide da aula, por favor, Estevão. O que o rei está falando? Olha, nós lançamos já trajetórias, essas trajetórias estão acumulando. Será que nós podemos fazer agora uma trajetória de arrependimento tão forte que modifique esse processo virtual e não se torne fatal? Então você imagina se todos os povos da terra falassem: não, paz, acabou guerra, acabou tudo, vão assinar um acordo todo mundo se confraterniza e vão evitar. Já pensou a força que esse pensamento e essa ação não terá sobre as trajetórias que nós já lançamos no passado?
Então nós vamos sorver uma trajetória menor e poderíamos nos redimir. Quem dera. Quem dera. Né? Vamos. Você vê que Nínive mudou em 40 dias. Oh Deus, quem dera, hein? 40 dias mudaram. Vamos lá? Voltou um pouquinho atrás, não? Não pereçamos. E Deus viu as obras dele. Olha, as obras, igual o Balde falou, pensamento e ação. Como se converteram do seu mau caminho. Como se converteram do mau caminho, ou seja, mudou a trajetória. E se Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhe faria e não fez. Ó, lembra que isso aqui é uma maneira de escrever da época, né? Como se Deus estivesse gerando mal. Mas é consequência da lei, né? O Balde explica isso, é a ação da lei. Quer dizer, deu tempo. Né? Foi possível mudar. Próximo. E aí, Jesus fala uma coisa aqui muito importante, que nós vamos estudar mais ainda. Tem um livro da Cabala, que eu vou trazer aqui esse slide, que ele fala uma coisa muito bacana. Ele fala: Israel é todo o povo que busca a obediência e o amor a Deus. Então Israel não significa uma pátria, um lugar. Israel significa um povo que escolhe a obediência e o amor a Deus como caminho. Então isso é muito legal. E a geração, ele fala assim, a geração é um conjunto de fenômenos que não significa 70 anos, que não significa um período, um povo, no sentido de época, de uma geração, avô, filho, não. Uma geração, aquelas que permanecem dentro de um mesmo processo evolutivo. Então Jesus tem uma frase muito bacana, ela fala assim, essa geração, ou seja, fala isso lá na época dele. Então aquela mesma geração do Cristo é essa mesma geração de agora. Nós acabamos de ver isso. Os fenícios, que existiam antes do mestre, que existiram antes do mestre, tá aqui, a mesma geração hoje, como em Portugal e Espanha. A Esparta, que existe, é uma civilização que existe antes da vinda do mestre, está aqui hoje, aqui como a Prússia. Ora, então nós podemos observar a própria Roma. Né? Nós podemos observar que a mesma geração que estava na época do Cristo é a mesma geração que está hoje. O que vai mudando é os fluxos de reencarne, desencarne, reencarne, desencarne, mantendo uma média aí de 300 anos, 2/3 para 1/3, em relação a cada pessoa. E os povos vão se constituindo dentro do mesmo mecanismo. Então, quando Cristo fala da geração, ele não está falando daquele que viveu com uma média de 70 anos, 50 anos, 60 anos, e avô, pai e filho. Não, está falando da geração que é a mesma geração. Então, a mesma geração do Cristo é a mesma geração de agora. Tanto é verdade que Jesus fala, olha, só quando eu vier e que vocês falarem, sejam bem-vindos, é que eu estarei convosco. Então, é a mesma geração. E olha o que ele diz nisso aqui, que é uma das frases que eu coloco como a materialização, que é a ressurreição, holo-ressurreição, que eu dei o nome, lembra disso? Da vinda do Cristo no momento da maior destruição. E ele deixa bem claro, ó. Então, alguns dos escribas e dos fariseus, tomando a palavra, disseram, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhes dará senão a do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então ele mostra que essa geração nossa receberia apenas uma prova, que é a ressurreição. Olha, essa geração, só parte mínima dela que viram o Cristo ressurreito, que foram os apóstolos, que foram os 70 e foram os 500 da Galileia. Então a geração como toda não viu. E Jesus deixa claro, esse vai ser o único sinal. Então esse sinal nós não vimos ainda, nós que somos evoluídos. Quem viu foi aqueles que estavam na frente do processo evolutivo. E ele compara com Jonas. E a gente não sabe interpretar na Bíblia o que significa esse grande peixe. Lógico que não é a baleia que engoliu Jonas, porque senão Jonas estaria vivo. Provavelmente deve ter sido alguma forma materializada, provavelmente algum processo de materialização que acolheu Jonas durante um certo tempo para que ele pudesse retornar para Nínive. Quer dizer, nós não sabemos. Quer dizer, essa explicação do que é o grande peixe que engoliu Jonas, nós não temos. Igual a gente não tem também lá de Elias, o que é o grande carro que conduziu Elias. Alguns falam que é nave, que é isso, que é aquilo, mas nós não temos essa
proposição de que significa isso, né? Quer dizer, nós podemos saber que tem possibilidade de materializações incríveis e fazer materializações das mais diversas. Então, nós não sabemos como é que atuou e não tem uma revelação mais consistente para a gente indicar isso. Mas Jesus deixa claro que o sinal da ressurreição é o único que essa geração verá. Né? Próximo. E o balde continua. Embora muitas vezes nada saibam os chefes acerca do pensamento de Deus, nem por isso o seu pensamento invisível, inacessível, envolvido, rebelde e destruidor, deixa de guiar tudo, até a ação deletéria deste, para os fins construtivos do bem. Então, aquilo que nós acabamos de dizer, né? O homem propõe, a lei vai lá, retifica e coloca no caminho da evolução. E, ao mesmo tempo, toda a construção do bem. E nós não vemos esse pensamento, porque nós somos destruidores e rebeldes. Certinho? Próximo. E o balde, confirmando aquilo que nós já falamos tantas vezes, está aqui mais uma vez, né? Repetido e mostrando que nós estamos na era da destruição. Estamos agora na era da metralhadora e da bomba atômica. Não tem a menor dúvida, né? A bomba atômica, na época de o balde, tinha estourado, né? E nós estamos aí de novo aí com o coreano, com o Trump, com a China, essa bagunça que está aí, né? Metralhadora, nós estamos vendo isso aí em tudo quanto é jornal, né? Olha o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está virando uma Síria, né? Meu Deus, que sofrimento. Né? Estamos vendo isso todo dia. Mas além de um dado limite. Aqui, ó, era de destruição. Justifica certa percentagem de destruição e morte, com a vitória que pode transformar a carnificina em sagrado holocausto. Muito bem. Então, o balde vai nos dizer uma coisa importantíssima aqui, que vai servir para as nossas hipóteses de quando vai ocorrer. A destruição tem um limite. Porque ela não pode ultrapassar esse limite. É o limite de resgate. Então, o homem escolheu a dor. O homem escolheu destruir. Ótimo. Quem é que precisa de destruição e que está numa fase de redenção? Então, coloque eles lá para sofrer a morte, serem destruídos. É por isso que o balde vai chamar de sagrado holocausto. Mas, na hora que aquilo generaliza, ele tem que ser parado. Porque senão, atingiriam pessoas que não teriam o cômpito dentro da lei de causa e efeito. Aí não é possível, que não pode escolher uma injustiça. Quando fala que não existe o acaso, é porque não pode escolher uma injustiça. Não existe. Então, o sagrado holocausto. Mas além de um dado limite, diante de catástrofe, não há idealização de morte e martírio que se mantenha. A pessoa pode até escolher, como escolheram os cristãos, como escolheu lá São Francisco, né? Os discípulos de São Francisco que queriam o holocausto para poder provar que amavam o Cristo. Olha, então eu posso criar o circo, eu posso criar fogueira e muitas vezes matar centenas, como aconteceu com os primeiros cristãos. Mas tem um limite. Certo? Além de um dado limite, não há vitória que possa compensar e justificar as perdas. Tornar racional e útil o sacrifício. Isto se torna, então, assassino e suicídio. Ora, um sistema para sustentar-se deve estar vinculado à necessidade de um crescente sacrifício. Cedo ou tarde deve ser atingido o limite do holocausto. Então, aquilo que nós estamos falando, o apogeu da destruição tem um limite. Isso é importantíssimo para os nossos cálculos nas próximas aulas. Qual esse limite? Ele está chegando? Estamos há 20 e poucos anos dele? Há 30 anos? Estamos há 80? Estamos a 100? Porque tem um limite. Porque não pode matar, destruir. E vai além do limite permitido pela lei. Esse limite permitido da lei é o limite em que os povos que têm efeitos de causa e efeito estão em condição de redenção, possa sorver aquilo que geraram. A partir daí, não tem nada que sustente esse processo. Então não pode ser destruição pela destruição. Até a destruição tem um limite. É aquilo que eu sempre brinquei aqui nas aulas, né? Não existe bala perdida, existe bala achada. Eu posso até querer te matar. O problema é saber se eu consigo. Né? Porque tem tudo dentro de um processo da lei. Próximo. Há, no atual momento histórico, dois estados.
Então isso aí que é importantíssimo a gente ver, gente. Porque a gente só vê o lado negativo, a gente só vê o lado ruim. Mas lembra, se aqui está sendo destruído, se aqui está acabando, alguém está construindo aqui. Ó. E não falo só no mundo dos espíritos, não, falo no mundo encarnado. Porque na hora que isso aqui ruir, vai sobrar isso aqui. Olha, então a civilização do espírito está sendo construída durante séculos. E nos últimos 300 anos, essa civilização tem consumido vidas e vidas de missionários. Olha, então ela está em construção. Mas a gente só vê aqui a destruição. Não, a gente tem de ver aqui também. É por isso que nós lançamos essa série de exemplos. Para poder ver que é silencioso, tem um monte de gente fazendo coisa bacana. Você tem muita gente fazendo porcaria, tem um monte de gente fazendo coisa bacana. E esses exemplos são fundamentais, porque são pequenos exemplos, gotas. Mas vai formar o oceano e vai dominar a Terra. Porque a civilização do Espírito depende desse alicerce. Então vamos ver aqui que o Baldi fala, terminando essa nossa aula, antes das perguntas. Há no atual momento histórico dois estados. Um aparente, de superfície, transitório, que todos veem e sobre cuja base a maioria julga. E outro, real, profundo, dado pelo eterno desenvolvimento das coisas. Então nós temos isso aqui, ó, que nós vemos, que todo mundo vê, que é evoluído. Mas também nós estamos aqui no processo de gestação. E por que eu coloquei essa foto? Por causa daquilo que Jesus já falou, eu já mostrei aqui, né? O momento de dar o parto é um momento de muita dor. Mas depois que passa, tudo se alivia. Cristo usa isso aqui para mostrar a transição planetária. Ora, então nós temos dois estados. Um aparente de superfície, que a maioria vê. E outro real e profundo, que também está sendo construído em trajetórias milenares. Tanto é verdade que eu mostrei as duas igrejas. Enquanto tem uma igreja aqui do Cristo, seguindo o seu caminho, a filosofia perene, a igreja perene, certo? Nós também temos uma igreja aqui, em todas as igrejas, seja ela espírita, católica, protestante, que for, constituída pelos homens, constituída pela besta, que busca sempre o conhecimento superior para destruir. E tem outros aqui que estão seguindo. É essa igreja aqui que vai predominar. Essa daqui vai embora e essa aqui fica. Por isso que vai ter um só pastor, que é o Cristo. Certinho? Então nós temos de ver isso aqui, ó, os dois momentos. Próximo. O primeiro estado é de destruição, ó, que é a figura da Síria. De miséria e de mentira, de ódio, em suma, o estado bestial envolvido. É o que nós estamos vendo no nosso país hoje. Olha lá, ó, miséria, mentira, ódio. Esse é o estado. Os melhores, que mais evoluídos, conquistaram os valores mais altos da vida, que não são os materialistas, única meta dos envolvidos, mas os espiritualistas, muito mais preciosos e potentes, os melhores são perseguidos e esmagados pelos piores. Hoje é precisamente a hora do mal, cujas características são justamente a negação e a revolta. Então agora é a hora do mal, não tem como. Agora é a hora do mal. É aquilo que Jesus disse para Pilatos. Você só tem esse poder porque o céu te deu. Agora é a hora do mal. Então é por isso que nós vamos ver mal para tudo quanto é lado. Corrupção para tudo quanto é lado. Agora é a hora da negação e da revolta. Mas é o último grito da negação e da revolta. Depois acabou. No porvir, e um porvir que pode estar próximo, não vai ter isso. Não irá ter. Agora é a hora do mal. Por isso que muitas pessoas perguntam para mim, não vai melhorar? Eu falei, vai ter uma melhora na piora. Vai descendo, de vez em quando para, dá uma subidinha, desce de novo. Uma melhorinha na piora. Porque agora é a hora do mal. Tanto é verdade que nós estamos vendo isso no nosso país. Pode fazer o que for, que sempre acaba ficando pior. Porque hoje, agora é a hora do mal. O cara tem coragem de falar assim, não, o dinheiro que está aqui na minha mala não é meu, não. O dinheiro eu tomei emprestado. Não, o dinheiro que achou lá em casa, 480 mil em várias moedas, porque eu viajo. Entendido? Então são essas coisas absurdas. Porque agora é a hora do mal. Próximo. Que há, porém, na profundeza, toda verdade,
pela lei do dualismo universal, só é completa se encarada em ambos os seus termos, antitéticos e contraditórios. De que ela, em sua totalidade, resulta composta. No extremo do atual fenômeno histórico, qual se apresenta na superfície, temos um estado oposto, de preparação subterrânea, de expectativa e maturação. Assim como se diz na Itália que não há pão sob a neve, assim também se pode dizer sobre que esta tempestade se estão amadurecendo o germe de uma nova civilização. Então, o que a gente vê, o que a imprensa divulga, o que a gente fala é a destruição e o momento do mal. Revolta e destruição. Mas, lá no profundo, está sendo construído há milênios, com um foco importantíssimo agora, uma nova civilização. Por isso que eu pus essa imagem, uma nova civilização de irmãos. Próximo. E vos ouvireis falar de guerra. Isso então, na hora que a gente tem, eu tenho muitas amigas, né, principalmente Tula e Taisila, que vivem mandando mensagem para mim. Eu tenho medo de tudo isso que vai acontecer. Isso é medo, não, isso é falta de fé. Para de onda. Por quê? Porque vai acontecer. E Jesus disse claro, então vou terminar a aula hoje aqui, vamos avançar um pouquinho ali no tempo, nós vamos terminar mostrando que Jesus fala para a gente, olha, não tem medo não, porque quem está construindo para o futuro, quem tem que ter medo é quem está gerando mal. Esse tem que ter muito medo. Porque esses vão ser tragados, vão ser destruídos. Agora, quem gera o bem não tem que ter medo não. A não ser que não sabe que gera o bem. E é para esse que Jesus disse isso aqui, ó. Olha que bacana. E vos ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Todavia, não vos desespereis. Não vos desespereis, ó cambada sem fé. Porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. E aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então olha aqui, a mesma coisa que aconteceu em Nínive. Graças aos escolhidos, aqueles que estão construindo na profundeza, é que esses dias vão ser abreviados. Olha como é que o Balde está corretíssimo quando ele fala de destruição tem um limite. E tem um limite por duas coisas. Porque ele não pode ultrapassar o limite da lei do causa e efeito, e não pode ultrapassar o limite que atinja todo o grupo que constrói. Olha aqui, a mesma coisa que aconteceu em Nínive. Devido aos justos, não vai continuar a destruição. Próximo. Não fazendo caso de que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. É agora. O medo se combate com a fé verdadeira. E olha que eu não estou falando de fé e crer como crença. Mas a fé do coração que sabe que o Cristo conduz todo o processo. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o seguirei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías. Pois estou com você. Jesus disse claro, estarei convosco até a consumação dos séculos. Até acabar a evolução, até a gente voltar para o sistema. Próximo. Naquele dia dirão a Jerusalém, não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Olha aí, quem quer salvar está na hora. Ele se regozijará em você com seu amor e renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Sofônias, profecia dos profetas menores. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Apocalipse. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, eu lhes darei a coroa da vida. Você vê que é muito importante esses ensinos. E tem 300, eu escolhi aqui alguns. Só para mostrar que tudo isso está ocorrendo é a superfície. Na profundidade tem uma construção, e é nessa profundidade que a gente tem que se aliar e ter ressonância. Meus filhos, vamos tomar um café atrasado? Vai demorar só 3 minutinhos, 4 minutinhos, e a gente volta para as observações e perguntas. Vamos lá. Pessoal, retornando, quem deu tempo de tomar um cafezinho aí, tomou. Vamos ver, porque senão não vamos muito tempo, né?
Vamos aguardar aqui o Estevinho para que a gente possa ter uma ideia do que vocês mandaram. Vamos lá ver. Estevo, com você. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os companheiros da TV IBS. Vamos registrar aqui, Maurício, algumas participações na noite de hoje, né? A Josiane, o Aurélio Pacheco, o José Eduardo de Almeida, a Roseli também mandando um abraço para você. Saudade da Roseli. O nosso companheiro Rafael do canal Balde Brasil, do Balde Pod. Pessoal, beijo. Maurício de Goiânia, seu xará. O Marcos dos Santos, a Carla Ares, o Alain Linhares, que sempre acompanha aqui conosco os nossos cursos. O Jorge Lisandro, lá de Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Para lembrar o pessoal que teve muita gente que mandou mensagem aqui, a gente não está conseguindo às vezes ler o slide, mas lembra, gente, que realmente a gente tem no site a área do slide e todo início do curso a gente disponibiliza o slide para baixar, para ficar mais fácil tanto de ver as imagens como de acompanhar a explicação do Maurício. Então tem esses dois recursos aí, tá? Todos os slides são enviados no início da aula. Assim que o Maurício começa, a gente já manda os slides para que possa acompanhar. Tá bom? A nossa Sheila, a nossa querida Sheila também mandou um abraço pra gente. Beijo. A Eliane Nagano, falando que esse semestre tá difícil acompanhar ao vivo, mas hoje ela conseguiu, tá aqui ligado na aula. A Maria Cristina e o tema prece, por enquanto tá ganhando, viu? Já temos aqui pelo menos uns 3, 4 apoiadores do tema prece. Tá? Porque nós não vamos abordar a prece daquela maneira que a gente sempre aborda, mais do mesmo, né? Nós vamos tentar fazer um estudo que mostre uma síntese e a gente tem uma visão clara. Porque eu acho que nesse momento... Por que eu penso na prece, gente? Porque nesse momento que nós vamos passar, a prece vai ser fundamental. Eu acho que talvez seja uma das ferramentas mais importantes do momento evolutivo nosso. Então, eu acho que seria muito bacana fazer um estudo sobre a prece, mas um estudo assim profundo, um estudo de síntese, um estudo que mostrasse a prece sob novos ângulos, para que a gente tenha essa ferramenta. E se nós vamos pegar todos os cursos que nós demos até hoje, a prece é que casa, que depois desse processo da transição planetária, acho que a prece seria o elemento mais importante. E a trajetória, para a gente poder corrigir as nossas ações, enquanto estamos na carne, enquanto é dia, como diz o Senhor. Vamos lá. Vamos lá, registrar aqui também a participação do Cleiton, né, Starling, que é o nosso companheiro aí também que está participando conosco, Marcelo Rezende. Abraço, Marcelo. A Marta Lemes, ela faz inclusive até uma sugestão aqui. Desejo sugerir para o tema do próximo estudo: autoconhecimento através da dinâmica oculta que é mostrado nas constelações familiares. Mas eu já fiz constelação psíquica, Marta. Marta, olha lá a constelação psíquica. Se você quiser colocar uma parte que não foi abordada no curso das constelações. Inclusive o vídeo que eu vou mostrar hoje no final da aula foi um vídeo que a Marta mandou pra gente no final do dia. Que é um vídeo muito bacana, que nós vamos colocar hoje aí. E ela até faz um comentário aqui, né? Continuando com o sistema de crenças ocultas, interfere no nosso agir. Paulo, o bem que eu quero, este não faço, mas o mal que não quero, este faço. O Alain Coqueiro também lhe manda aqui o seu boa noite, e ele faz a seguinte pergunta: as religiões se estabelecem para o ser de acordo com as questões espirituais ou de acordo com as informações culturais adquiridas? Pessoal, lembra o seguinte, vamos olhar a humanidade, vamos olhar a humanidade lá de cima. Aí você vê cada povo sendo criado, e esse povo vai criando costumes, porque é o povo que decide isso, vai criando roteiros. Então, para cada povo, os grandes sociólogos do plano espiritual maior escolhem uma revelação que vem pela religião. A ciência desenvolve a razão e a experimentação. A filosofia desenvolve os questionamentos a respeito da vida. E a religião revela. É o que diz o Balde. Na ciência, o homem busca fazer um paraíso na terra. Pela filosofia, o homem procura por ele mesmo alcançar o céu. E pela religião, o céu desce à terra. Então é muito bacana ver isso. Essas são as 3 árvores que nos auxiliam. E a arte faz com que tudo isso seja representado dentro do nosso nível evolutivo. Muito bem. Se é assim, cada religião ela tem um propósito.
Por isso que elas são parcelas da verdade. O que importa é desenvolver a nossa religiosidade. Cada um escolhe a sua religião, porque é aquela religião que vai dar mais conforme a sua ideia, a sua mente, o seu processo pessoal. Agora, cada um buscando os seus porquês dentro de cada religião, que são parcelas da verdade, maior ou menor, aí cada um, o que tem de se preocupar é desenvolver a religiosidade, porque a religiosidade é que nos liga a Deus. É por isso que quando a gente estuda as várias religiões, você de cada uma tem uma coisa extraordinária que você pega. Tem uma síntese, para você poder conseguir fazer uma síntese. Então, eu acho essa dinâmica das religiões muito interessante. Agora, em cada religião vai ter a igreja dos homens. E em cada religião vai ter a igreja da filosofia perene. Ora, então a gente tem que também saber separar esses ensinamentos. Okay? Coisas banais, humanas e coisas elevadas. Então, a partir daí, nós podemos desenvolver. Então, cada um vai receber, não falo conforme a sua cultura, conforme os seus costumes, mas conforme a sua necessidade. Mas se você pegar, por exemplo, o Tao Te Ching, né? O taoísmo, fala coisa que hoje que a ciência começou a falar. É incrível. Né? Se você pegar os Upanishads, nossa, que coisa extraordinária. Tem coisas assim, magníficas. Né? E que só hoje, que nós estamos começando a chegar nos primeiros processos. Né? Mesma coisa se você pegar um filósofo como Platão. Gente, eu adoro Platão, então quem não gosta, tudo bem, mas eu gosto demais. Platão e Santo Agostinho, que eu acho que eles foram um dos primeiros, né, a escrever o que o Orígenes também escreveu o que o Balde fala. Então, eu acho isso extraordinário. Vamos lá. Continuando aqui, o Alain Linhares, ele até cita aqui o tomo dos 4 evangelhos que versa sobre aquilo que você estava falando, né? Que coloca aqui, 161, aquela geração que resistia a todos os esforços empregados para conduzi-la ao caminho era má e adúltera. Que vem do que você estava abordando nos itens anteriores, né? Isso, nós continuamos, mal e adulto. Né? Tanto é verdade que agora nós vamos chegar ao apogeu disso. Então entenda que Jesus, quando fala aquela geração, essa geração não verá outro sinal, está falando em relação a nós. Que essa geração não passou. Essa é a geração que está desde a época do Cristo, que está antes do Cristo, e que está recolhendo agora, nesse milênio, aquela rede que eu mostrei. Então você imagina o que nós já fizemos em conjunto na face da Terra. Pega todas as guerras, por isso que eu mostrei aquela vez, lembra? Mais de 15 mil guerras, que eu coloquei um texto aqui enviado pelo Rafael do Divaldo. Mais de 15 mil guerras nós já praticamos. E agora a gente quer sair ileso disso? Não tem jeito, isso aí vai retornar sobre nós. Só se a gente fizesse uma bomba atômica de amor. Aí tinha como fazer igual a Nínive, né? Sair desse processo. Mas sem isso, nós vamos ter de arcar com as consequências dos nossos atos. E aí ele faz alguns grifos aqui, tá? Que eu não vou colocar aqui, que ele colocou mais para a didática aqui do grupo no estudo. A Cássia Junqueira também falou que vota na prece. Então, tá com a prece. E o nosso amigo Jorge Melo falou que estava com visita, mas vai assistir a reprise. O Jorge nunca falta, né? Não falta. E aí, passando pro e-mail, o Anderson Coelho, ele não deixou aqui de onde que ele é, ele faz o seguinte comentário: Professor Maurício, boa noite, parabéns a todos da equipe IBS. O senhor está falando com relação a sinais no que diz respeito às profecias. Mas voltando ao assunto do planeta X, segundo informações, ele está sendo fotografado por laboratórios astronômicos no Polo Sul através de câmeras infravermelhas, uma estrela anã marrom que já adentrou no sistema solar e está próximo ao Sol, ainda sem luz própria. Sabemos que tem pesquisadores sérios que devem estar estudando sobre este e outros assuntos relacionados à astronomia, mas muitas informações não são passadas para a sociedade. Obrigado pelo estudo e fique com Deus. Quando for possível, gostaria de ouvi-lo sobre este assunto. Anderson, nós vamos ter algumas aulas aqui sobre o planetão. Eu estou juntando o material, já tem um material grande, que como esse assunto a gente estuda ele há muito tempo, então nós temos material, eu vou falar sobre isso. Muito obrigado pela contribuição, e nós vamos falar sobre isso sim. Nós vamos dar 1 ou 2 aulas, talvez até mais,
sobre o planetão e a relação dele com a Terra. A Ana Maria de Capelina, em Minas. TV Ibis, um novo Lex Abrir Minha Vida com vocês, um especial com o Dr. Maurício. Mandou um abraço para você. Beijo. O José Eduardo mandou aqui uma contribuição dele, ele mandou um vídeo pra gente, que depois a gente vai estar repassando para você. Beleza. A Sônia Nascimento, salvo engano, Sônia Nascimento, desculpa. Olá, boa noite a todos do IBS, grato por essa aula maravilhosa e muito esclarecedora. Abraço fraterno meu e de meu esposo Hélio. Então, um abraço aí para você. Abraço. A Imaculada de BH, boa noite, amigos do IBS. Voto também pela prece, porque nesse processo que estamos vendo, mineiros e goianos vão demorar muito para chegar lá. Parabéns pela aula, doutor Maurício. Goiânia é mineiro que mudou de estado, né? Partindo agora aqui para o nosso grupo do WhatsApp, a Alaide Catarina. Boa noite a vocês da TV Ibis, abraço ao doutor Maurício. Estou aqui ligado na fala sobre a destruição e vendo literalmente a destruição no México. E aí pergunto, mesmo que eu estiver no bem dessa destruição, não devo temer? Aí o Júlio, logo abaixo, falou assim: eu também gostaria de reiterar a pergunta da Laide. Neste momento onde caminhamos pró da destruição, não seria nosso maior intento a superação do medo, principalmente o medo da morte? Eu acho. O medo da morte. Por isso que eu quero dar esse curso sobre a prece, que eu vou falar sobre isso. Nós temos um medo danado da morte. Gente, morrer é fácil demais. É 1000 vezes melhor. Duro é viver. Duro é estar encarnado. Duro é enfrentar a nós mesmos. Mas a morte não é problema. Eu falo que o maior problema de um ser que reencarna é nascer. Porque o nascimento é terrível, porque é uma contração. Agora, morrer não. Morrer, o que nós não podemos é morrer por nós mesmos e nem morrer pela negligência. Aproveitar o máximo. O que o Baldi fala, o máximo de transformação possível. Não é a transformação de anjo, de santo, não, nós não somos, nós somos muito evoluídos. Mas qual é o máximo de transformação possível para quem é evoluído? É isso que nós temos que procurar, é isso que a gente tem de ter. E não ter medo da morte. Esses problemas que estão acontecendo no planeta não é só por causa da vida do planeta. Lembra aquilo que eu já mostrei em várias aulas aqui? É a mente que comanda a matéria. Então você imagina esses pensamentos, esses trilhões de pensamentos agrupados, atuando sobre o centro do planeta, o que ele não pode provocar? Nós não podemos esquecer que nos abalos sísmicos e nesses processos todos também está a consequência das nossas escolhas e do nosso pensamento. Porque a matéria é regida pelo pensamento. Então não é só um processo evolutivo do planeta e modificações do nosso planeta. É também uma exacerbação que nós provocamos, não só pelo nosso desrespeito à natureza, mas principalmente pela contaminação dessa natureza pelos nossos pensamentos, atos e sentimentos. Então não tem a menor dúvida, e nós temos de combater esse medo da morte. E por que nós temos medo da morte? Porque a morte sempre foi tratada como um terror. Ela nunca foi tratada como um processo natural de vida. Não, sempre foi um terror. Ora, então chegou a hora da gente mudar tudo isso. Mas é um condicionamento que nós vamos ter de quebrar. Nosso companheiro Paulo, lá da TV Ibis de Goiânia, mandou a sugestão de tema aqui também. Efeito Isaías no contexto da prece. Isso. Então, acho que prece está ganhando por enquanto, né? Vou bater o martelo logo. Vamos bater o martelo, que eu acho que é prece. O pessoal está querendo realmente rezar, então. Maurício, algumas participações, alguns abraços, muitos beijos, muitos carinhos. Muito obrigado. Hoje tivemos aí ao vivo em torno mais ou menos de 45 a 50 pessoas conosco. Pessoas não, pontos, né? Pontos, pessoas, mas participando aqui nos nossos grupos, aqueles que ainda não fazem parte do nosso grupo do WhatsApp, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, a gente está mandando os links. Aqueles que quiserem entrar, tem um link para entrar para o nosso grupo, tá bom? Tem as nossas regras lá, que a gente, a causa pétrea do nosso grupo, né? Ou seja, vale o estudo, vale tudo, só não vale perder a amizade e discussões fora de contexto, né? Lembra que o Baldi fala que polêmica é coisa de evoluído. Só isso, Maurício. Pessoal, olha, muito obrigado. Estamos terminando mais uma aula.
Semana que vem eu quero estudar um pouco sobre o livre-arbítrio em relação ao sistema e antissistema, para que a gente possa ter uma ideia mais ampla sobre ele. E aí vamos entrar no momento da destruição e vamos discutir as profecias e o que ele diz que vai acontecer e que já está acontecendo. Muito bem, eu quero agradecer. E no nosso vídeo de exemplo, hoje no final do dia, eu tinha mandado um vídeo, aí no final do dia a Marta me mandou, a Marta, nossa companheira lá de Minas, me mandou um vídeo que eu achei espetacular. Na hora eu mudei, mandei de novo, pedi o Estevam para descer, e vai ser o videozinho de exemplo que nós vamos ver hoje. É um vídeo que eu achei extremamente tocante, extremamente interessante, e que eu acho que é um momento para a gente fazer uma reflexão bacana. Quem já viu, vê de novo, né? Porque vídeo bom é bom a gente ver de novo. E quem não viu, continua aqui na nossa sessão de exemplos, para mostrar que no subterrâneo de todo esse processo tem gente muito bacana tentando fazer coisa boa. Boa noite a todos, um beijo. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org